Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Você que está aqui no Papo Flanco ao vivo, hein? Ao vivo pelo Instagram. Você está acompanhando aqui. Nós vamos começar mais um episódio do Papo Flanco. É o 9º episódio. Nós estamos há pouco mais de um mês. Sucesso total, Papo Flanco, junto também com a Rede Sob Agora de Notícias. E eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Vai com a gente até o final, porque hoje nós temos um convidado super especial, como todos os convidados que nós recebemos aqui até hoje. Mas hoje é um convidado super especial, que é o Renato de Paula, nosso amigo Renato de Paula, agora ex-presidente da Suderj, né? Eu não consegui correr a tempo dele vir como presidente, mas tá aqui, não tem problema. Renato de Paula, até sexta-feira? Até sexta-feira foi o último dia, a despedida emocionante de um momento ímpar na minha vida. Olha que eu já tive muitas emoções nessa minha carreira, mas realmente gerir um órgão público e me despedir dele foi algo à parte. Vamos falar disso. Não, show de bola. Então, até sexta-feira passada, Renato de Paula estava lá como presidente da Suderj, vai falar um pouco do trabalho que ele fez à frente da Suderj. Pelo que eu pude acompanhar aqui também pelas redes sociais, eu vi que foi um trabalho excelente, um trabalho de inclusão, né? Um trabalho voltado não só para o esporte, mas voltado também para a inclusão social no esporte. Ele vai falar sobre isso também, um trabalho muito bonito com as crianças. Eu acompanhei aquele vídeo lá do Maracanã, que vídeo sensacional, irmão. Um vídeo sensacional. Depois você pode olhar na rede social do Renato de Paula, um vídeo sensacional das crianças entrando com os jogadores ali no Maracanã. Inédito, pela primeira vez na história. Foi maravilhoso aquele vídeo. Então, ó, nós estamos começando agora o Papo Flanco e tem muito papo pela frente. Eu peço a você que está aqui com a gente, que ainda não segue o nosso canal, vai lá no YouTube, segue lá, @PapoFlanco, curte os outros episódios, curte os nossos cortes, enfim. Segue lá, vai lá no YouTube, dá aquela força, ativa as notificações, toda vez que entrar material novo ali, você vai ficar por dentro, tá bom? Aqui no Papo Flanco também não é diferente. Segue o Instagram, fica com a gente, vamos até o final. Renato de Paula, para você que não conhece, eu disse sobre a Suderj, mas ele tem atuação muito mais além do esporte. Explica para o povo ainda que não te conhece, Renato, quem é o Renato de Paula? Tiagão, obrigado primeiro pela oportunidade de estar nesse canhão de audiência, entretenimento. Eu tenho te acompanhado e o algoritmo está me dando você de segundo a segundo. Falei, cara, a produção é muito boa e está com quem faz jornalismo de verdade, quem traz boas pautas e quer saber de pauta positiva como o esporte, é ainda mais gratificante. Então, obrigado por me convidar. Renato de Paula, primeiro é servo, né? O que eu aprendi com meu avô. Qualquer profissão que eu entre, que eu atuei, foi para servir. Então, eu comecei como fisioterapeuta, sou um fisioterapeuta por vocação. Costumo dizer que se eu não fosse fisioterapeuta, eu seria fisioterapeuta. Eu amo cuidar de gente. E quanto mais ferrado o meu cliente, melhor. Eu gosto de tirar dores. E o Rio de Janeiro tem muitas dores. As pessoas do Rio têm muitas dores. E as dores físicas, junto com as dores emocionais, eu sou um homem de fé, então estou sempre naquele tripé que Paulo fala na Bíblia, que a gente tem que cuidar da saúde emocional, física e espiritual. Então, da física e da emocional, essa é a minha formação, porque eu fui para a neurociência. Além de me formar em fisioterapia, fiz mestrado e depois tive a oportunidade de fazer um doutoramento na Inglaterra, no Imperial College, onde a neurociência entrou na minha vida, mergulhei de vez. E quando você fala de neurocientista, talvez a figura que vem na cabeça não seja a imagem do Renato, mas o neurocientista pode ser qualquer um. E essa é a graça da minha conversa, porque eu tento fazer divulgação científica. Não tento falar para pós-docs, colegas meus, doutores, colegas meus. A ideia é falar a neurociência do dia a dia. Então, é isso que eu venho fazendo ao longo dos anos e acabo aceitando esse desafio depois de quase 30 anos como professor universitário nesse Brasil e no mundo inteiro.
eu aceito um cargo público quando meu pai, o Tony de Paula pai, se elege deputado estadual e meu irmão, deputado federal, agora no último pleito. E meu paizão, 71 anos, a gente conversou em família e falou, Renata, é hora de você aceitar esse desafio. Eu entro para a Suderj como vice-presidente. E quando eu fui convidado, eu pedi para ser uma pauta nova, chamada Vice-Presidência de Esporte para a Saúde da Pessoa com Deficiência. Tudo aquilo que eu vinha estudando, hoje eu consegui aplicar. E como diz meu irmão, o Tony de Paula, que teve aqui, foi muito boa a entrevista, o que eu fazia apenas com uma taça, com um copo, agora eu posso fazer com uma jarra, com um galão, para mais gente. Então, a gente já vinha participando da história da inclusão nas praias do Rio de Janeiro, com o projeto Praia para Todos, que levamos para toda a região dos lagos, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama, São Pedro, praias que tiveram oportunidade de, seja você com a deficiência, com a característica que for, você vai poder tomar um banho de mar. Porque a gente monta uma estrutura onde você, primeiro, é muito bem acolhido, muito bem recebido pelo projeto Praia para Todos, e tem um banho de mar numa cadeira maravilhosa, anfíbia. Eu sou fisioterapeuta, né? Preciso ter cliente, mas eu costumo dizer que um banho de mar vale mais do que 10 tratamentos meus. Às vezes um banho de mar, Flanco, de pessoas que moram na beira da praia, mas a barreira arquitetônica entre a calçada e a areia impediu essa pessoa de 30 anos de nem saber que a água era salgada. Esses são os experimentos que a gente tem visto acontecer quando a gente gera inclusão. Esse é o lazer, e no esporte a gente trouxe para o Brasil desde o rugby de cadeira de roda até o futebol em cadeira de roda, isso antes da Suderj. Aí quando eu caio na vice-presidência da Suderj, eu faço tudo isso em escala maior, com o poder do Estado, dentro do Maracanã, que é um canhão. Então essa é a história do Renato de Paula, um apaixonado por tudo que fez, mas os novos desafios me levaram a ter que sair da Suderj, mas ela está com o Marcos Santos, que era meu vice-presidente, que vai continuar o legado. Costumo dizer que eu trabalhei tanto, fiquei só 5 meses, parece 5 meses em 5 anos. Trabalhei tanto que quem assumiu não pode retroceder. Vai ter que fazer melhor ou igual. E fazer melhor ou igual é cuidar dos torcedores autistas, dos jogadores com deficiência, das pessoas idosas, das mulheres que querem frequentar as arenas e praticar esporte. O esporte é uma ferramenta transformadora, mas tem que ser para todo mundo. Eu confesso que eu não... Como é que se fala? Eu não acompanhava tanto a Suderj, né? Na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas não acompanha a Suderj. Mas quando você olha de perto, eu não vi, né? Mesmo não acompanhando de perto a Suderj, eu não vi nessa caminhada política que a gente tem, de relacionamento e tal, eu não via um trabalho voltado para o autismo como é feito agora, para as pessoas com deficiência como é feito agora. Quando você chegou na Suderj, você pegou a Suderj e começou esse trabalho, qual foi o maior desafio quando chegou lá? Porque não é uma característica dela. Verdade, verdade. Hoje, talvez assim, eu estou falando com você, aproveitar também, Renato, e convidar você que está assistindo aqui, ó, a gente está acompanhando você aqui, e você pode mandar a sua pergunta, mandar seu comentário, que eu vou acompanhando aqui e vou trazer. Eu tenho algumas perguntas também de algumas pessoas da rua, mas para começar, algumas pessoas, é o seguinte, eu sou suspeito para falar, Renato, porque é o seguinte, eu só convido aqui, tipo, aqui é uma ditadura, que não é democracia. Eu só convido aqui quem eu realmente tenho interesse de conversar, porque se não tem interesse, tem. Então parece que eu estou meio que puxando o saco, não é verdade. Mas eu sou apaixonado por essa questão de inclusão.
Eu gosto de ver essa questão. Bom. E quando você olha para trás, você não vê nenhuma característica. A Suderj não é conhecida nesse sentido. Quando você fala de Suderj, me perdoa a palavra, você já meio que, por exemplo, o torcedor ele já associa a outros órgãos meio ruim da questão do futebol. Então hoje eu vejo a Suderj como uma característica diferente. Como aconteceu essa transformação? Hoje a Suderj ela é uma instituição que você vê que tem aí essa pauta da inclusão como uma referência que não tinha antes. Essa é a espinha dorsal. Quando a gente chega e traz as propostas, o mais difícil é convencer. Eu era vice-presidente, eu não tinha caneta, eu tinha que pedir. É convencer quem tem a caneta que a pauta é necessária e urgente. Vou te dar um exemplo que uma das minhas responsabilidades era levar as crianças com deficiência das escolas para uma Olimpíada Estadual, crianças de 11 a 17 anos. E eu ouvi de um gestor para falar, olha, não vamos fazer esse ano não, vamos nos fortalecer, organizar mais, e ano que vem a gente faz. Esse gestor, mesmo bem intencionado em fazer algo mais organizado, não entende de deficiência, não entende doenças raras e não entende que algumas dessas crianças vão morrer em meses. É a vida real da pessoa com deficiência. E essa é a única e última oportunidade da mãe que um dia falou, o que você quer ser quando crescer? E o filho falou, nadador, vê ele nadando. Jogador, vê ele jogando. Então tem muito caso que a criança ela já tem um período pré-determinado já, de que ela vai falecer num determinado período de tempo, é isso? Muitos casos. Um dos exemplos é a distrofia muscular de Duchenne. Falta uma proteína, o músculo, a criança anda normal até 3 anos de idade, mas depois dali perde a força muscular, porque o músculo se rompe e o próprio músculo, na tentativa de tentar se recuperar, vai se degradando mais ainda. Até que o diafragma, que é um músculo da respiração, depois que ela já está na cadeira de roda, já não consegue andar, vai parar também, infelizmente, a criança virá a óbito. Só que antes de vir a óbito, ela já ganhou 5 campeonatos brasileiros, já foi campeão no Uruguai, representou a seleção brasileira em vários países. O esporte faz isso, cara. Então é uma questão também do Estado entender que ele também tem ali como é que se fala? Um ponto fundamental na vida dessa criança, né? Crucial. Porque se ele não fizer, ele não dá a oportunidade dessa pessoa viver o sonho que ela tem para viver, desbravar o talento nesse pouco tempo que ela tem aqui. Quem é o Estado para impedir alguém de realizar sonho? O Estado não tem esse direito. Então, o que a gente conseguiu é, já que somos da causa, já estou nela, a causa agora ganhou vez e voz. Eu não tenho deficiência aparente, né? Além dos meus óculos. Eu não tenho ninguém na família com deficiência, mas eu costumo dizer, Flanco, que se você gosta da causa, é porque você é da sociedade. A deficiência física, o transtorno do espectro autista ou qualquer outro transtorno crônico, a hemodiálise, a pessoa com câncer, ele é um problema nosso. É da sociedade. Somos sócios para o bem e para os problemas. Então temos que resolver entregando qualidade de vida e a ideia é que hoje o governo do estado tem que continuar tendo, mesmo na minha ausência, e eu falo aqui com tranquilidade, o governo Cláudio Castro foi feito lá atrás, quando ele era ainda vereador, com essa pauta. Então é uma pauta sensível ao governador e à primeira-dama Ana Aline, a família de Paula como todo. Então a gente tem essa força política para dar vez e voz às pessoas com deficiência, que o Estado não pode ser igualitário. Isso eu aprendi também lá atrás, trabalhando nas emergências dos hospitais, aonde chegava alguém na emergência e você estava com uma dor muito grande, eu respeito a sua dor. Aí chega alguém sangrando que está para morrer do sangramento. Eu vou falar, a sua dor é importante, mas você não vai ser atendido até aquela pessoa não ter risco de morrer. Você pode ficar muito chateado, mas eu não vou ser igualitário aqui, quem chegou primeiro. Eu sou equânime.
Eu dou mais a quem precisa de mais. A sociedade é a mesma coisa. Ela não tem que ser igualitária, é equânime. A pessoa com deficiência precisa de mais cuidado. Deixando claro que a SUDERJ não é para a pessoa com deficiência. Sim. A gente fez o que a gente chama de inclusão inversa. Se tudo aqui nesse estúdio for para PCD, todo mundo usa, não é isso? Mas se não for para PCD, o PCD não usa. Então é melhor fazer logo tudo adaptado. Vai ser bom para todo mundo. Então, o que as arenas esportivas, que antes a SUDERJ só cuidava disso, né? Fazia com que o Júlio Delamare não tivesse falta de cloro e condições para a piscina, fazia com que a Rocinha fosse um lugar agradável, o Complexo Esportivo do Sampaio, que são os locais que a SUDERJ historicamente cuidou, lá atrás o Caio Martins, o Maracanã, hoje não. Hoje, além de cuidar, nós temos que ter a ousadia de sermos um celeiro de projetos. Aí vem a minha formação de pesquisador. Quem é um pesquisador? É um curioso que cria um problema, usa o método científico para entregar a solução. Eu empenhei isso no Estado. Hoje a SUDERJ, qual é o problema? Vamos ouvir pais e mães. Vamos para a rua. Nós criamos lá um método, né, que eu vou trazer agora para a minha vida depois da SUDERJ, que é Dia de Dor. Dia de Dor é receber aqueles projetos que a pessoa tem, que está no papel de pão. A pessoa liga, eu tenho um projeto, estou vendo. Você tem mesmo? Tem. Aí o cara chega lá, o projeto é anotado a lápis. E aquele projeto vai virar um projeto, porque eu pego um funcionário, era o Marcão à época, e o Marcão vai ter que ensinar aquele cara a colocar nos métodos do edital, se ele não souber, a gente faz, a botar numa planilha Excel e a submeter ao governo do Estado. Porque o que vale é a ideia dele. A ideia dele é a ideia de dor. Ele não sabe transformar aquilo numa forma de ganhar recurso. Mas a ideia da dor é a ideal. E, Tiagão, não dá para um político bater no peito e falar assim, eu sei o que é bom para vocês. Não sabe. Ele tem que ouvir a população e falar, é isso que é bom para vocês? Eu sei como implementar um programa para eliminar essa dor que vocês estão gritando aqui. E era muito bom que a minha dor é, meu filho quer nadar, meu filho quer fazer judô, eu quero um professor para cuidar da escolinha do futebol, na comunidade, na favela, porque o tráfico está recrutando meu filho. Mas isso é um problema como um todo também, né? Você, por exemplo, você pega alguns ginásios que estão espalhados pelo Rio de Janeiro, por exemplo, o Miécimo da Silva, em Campo Grande, que não é do governo, é da prefeitura. Da prefeitura. Tal. Por exemplo, aqui na Barra da Tijuca, ali aquele conglomerado olímpico que tem ali também faz algumas atividades. Existe uma deficiência para todas as pessoas em geral. Todo mundo. Esporte todo mundo. É uma hoje carência. Tem um monte de criança. Tem um projeto em Cosmos, de um amigo, que é o Bombeiro Mirim. Legal. Aí ele montou lá o Bombeiro Mirim dentro da comunidade e tal, o pessoal treinar as crianças, igual o que o bombeiro faz aqui na praia também, de salva-vidas e tal. Quando existem projetos desse, para o geral, você tem uma demanda enorme de crianças e tal. E muitos atletas olímpicos até reclamam dessa falta de incentivo, no modo geral. Verdade. Né? Falta de patrocínio, falta de incentivo do governo. E aí o incentivo do governo não é só o patrocínio do governo, mas sim de possibilidades das pessoas em si explorarem o seu talento. Se é difícil para todo mundo, imagina para quem precisa estar sendo incluído nisso daí. E aí eu te pergunto, primeiro de tudo, Renato, quando começou essa história tua com a inclusão? Eu sei que você é médico, você é fisioterapeuta, você tem uma formação e tal, mas essa paixão e essa dedicação a esse assunto, ele surgiu quando? O que te deu aquele start para você ver? Porque esse problema, além de ser um problema de todos, você pegou um problema, você pegou um abacaxi, vamos dizer, que já é um abacaxi para todo mundo. Verdade. Imagina para quem precisa realmente, porque esse projeto que você falou,
da pessoa que vai no mar e tal pela primeira vez. Imagina, pra gente é uma coisa tão simples. Isso. Na verdade, pra gente é uma coisa tão simples, a gente nem vai, né? Imagina pra pessoa, a gente não passa pela cabeça uma pessoa que o maior sonho dela, a gente vê algumas matérias algumas vezes, a pessoa tem 30 anos de idade, nunca foi na praia. Verdade. Né? Isso, eu vi uma matéria agora, a pessoa nunca foi na praia e ela não era nenhuma pessoa com deficiência, ela nunca foi porque nunca teve oportunidade. Então, chegando no que eu tô te perguntando, ou seja, você escolheu um abacaxi para descascar, né? Dentro ainda de uma situação mais difícil, que não é no geral. É uma minoria ali, que não é uma minoria tão menor assim, mas que precisa de uma atenção e vou te falar, é um desafio enorme, porque você ter destinação de recurso público para isso, pra quem não sabe, você, como secretário, você não é tipo secretário, pegou a caneta, assina e gasta. Você tem que correr atrás de recursos. Perfeito. E aí, como é que foi essa correria? Da onde veio essa paixão primeiro? E como é que foi essa conversa com o governador para ter esses recursos aí para esse projeto? Thiago, você entendeu como a coisa funciona, como um excelente jornalista que é. A paixão veio pela informação. Esse é o primeiro passo para a inclusão. É o que você está fazendo aqui, informar. Porque o cérebro humano, agora é o neurocientista, só se conecta com o que conhece. Se você não conhece, ignora. Se você não sabe o que é uma faixa de pedestre, você ignora. Alguém te ensinou o que é aquilo. Depois que você sabe, você para. Então, a informação veio quando eu estava no mestrado ainda, trabalhando com pesquisa de camundongos que imitavam a distrofia muscular de Duchenne. Então, para eu não estudar num ser humano, nós temos modelos animais que imitam pessoas com câncer, que imitam pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson. Estudamos eles. E o meu laboratório investigava músculo na UFRJ. Eu fui para São Paulo. Está muito fresco na minha cabeça, foi em 2003, mas eu conheci a Maiana Zatz, que é uma das grandes referências em distrofia muscular, uma geneticista. E ela trabalhava no instituto chamado Genoma, que ela montou em São Paulo. E eu fui para aprender a fazer mais pesquisa em camundongo e entro cheio de criança esperando ser atendida pela geneticista. E eu não tinha, apesar de ser fisioterapeuta, contato com as pessoas, com os humanos. Por isso que eu chamo tanta gente de humanos hoje. Eu dou bom dia humanos para as pessoas. Quando os humanos me viram, eu vi os humanos, eu falei, caraca, o buraco é mais embaixo. Eu estou estudando para eles, né? E ali eu vi os relatos e percebi que o fato de eu ser fisioterapeuta talvez seja realmente uma missão tão grande quanto ser pesquisador na época, porque eu estava naquela fase de o ego inflado, de estar na academia, né, de estar conhecendo as pessoas do mundo inteiro, publicando artigos. Eu falei, você é pesquisador, esquece fisioterapia. E não, ali eu fiz uma curva e encontrei a Maria Clara Migovski, aqui no Rio de Janeiro, que preside a ACADIM, Associação Carioca de Distrofia Muscular, e fui lá me perguntar como eu posso ser voluntário, como eu posso ajudar, que eu vim de São Paulo agora. Ela ficou muito feliz que um estudante de mestrado estava ali se prontificando, e dali eu não parei. E cada vez mais eu entro na vida científica / gente, os humanos começam a tomar mais importância, começo a tratar do Ricardo. Ricardo é uma pessoa tetraplégica, um irmão meu, e o Ricardo estava criando o Praia para Todos. Aí se junta tudo, o Praia para Todos entra, e o Ricardo também estava trazendo para o Brasil o Power Soccer, que é o futebol em cadeiras de rodas. Aí eu somo com ele, e o Marcão, que hoje é meu vice-presidente, lá atrás, estou falando de 30 anos quase, estava trazendo rugby em cadeira de rodas. Marcão foi o que assumiu agora. Que assumiu agora. Então tá tudo conectado. E junto com o IBDD, da Tereza, lá atrás. E tudo isso se junta e eu com mais contato com a pessoa com deficiência, mais contato com doentes raros, mais contato com pessoas autistas. E acabou que eu só tinha amigo. Isso quanto tempo atrás? Isso já, então, 2005, né?
Já se vai... Já tem bastante tempo. Estão chegando a 30 anos. Isso, graças a Deus, né, foi um laço de irmandade que me fez ter compaixão. Terceiro passo. Falei que primeiro é informação, segundo, conexão e depois compaixão. Compaixão é eu e o seu coração estarmos conectados. Você só consegue fazer isso, pode chamar de empatia, se você realmente se importar com aquilo. E no último, inclusão. Vamos incluir? Não dá para incluir sem essa escadinha. Incluir não é chamar para festa. Incluir é convidar para dançar. Dançar junto. Incluir não é jogar numa quadra. Incluir é preparar o professor, preparar a arquitetura, preparar o ambiente. Se não tem arquitetura, preparar a atitude das pessoas, porque não dá para esperar ter rampa, né? Às vezes a gente vai ter que, ainda que não tenha a melhor arquitetura, proporcionar o esporte. Então, essa paixão veio dali. E a captação de recurso é difícil. Eu achava que era muito mais fácil estando de fora. Eu olhava para o cara que estava na gerência do Sudeste ou da Secretaria de Esporte, que eu lá atrás tentava falar com os secretários antigos, nunca fui recebido. Eu era recebido por assessores. Era quase assim um semideus, o camarada, né? Eu falei, eu não vou ser assim, né? Eu vou atender as pessoas. Então, eu achei, vai ser mais tranquilo que as pessoas vão ter a empatia que eu tenho, a compaixão que eu tenho. Bobinho, ledo engano. Eu tive que fazer tudo de novo, Thiagão. Informar primeiro, para gerar empatia. Eu lembro de uma reunião que estava todo mundo falando dos problemas do Estado. E eu lá, Suderge, pequenininho, né? Os caras com os grandes problemas do Estado e eu sem poder falar. Isso foi mais de uma vez. Aí no final da reunião, estava acabando, não ia me dar a palavra. Eu falei assim, peraí, rapidinho, pessoal. Alguém aqui na sala, umas 12 pessoas, tem algum parente com autismo? Aí ninguém meio que entendeu a pergunta, o cara da Suderge falando isso, aí 4 dos 12. Meu filho, 4 tubarão. Aquilo me aliviou. Eu falei, e pessoa com deficiência? Tá na cadeira de roda, tá com... não consegue perder um membro? Alguém tem alguém assim? Aí mais 6 levantam. Acabou que a maioria tinha a ver com o meu tema. Eu falei assim, então eu quero falar das Paralimpíadas Escolares. Vocês me dão mais 5 minutos? Porque eu tô sem recurso. O Estado não vai conseguir levar. Aí dali eu fechei o orçamento para a Paralimpíada Escolar. Então, se eu não provocar essa empatia através da informação, a gente não consegue o recurso desejado. Hoje já virou calendário. Então, o governo do Estado viu que deu certo, viu que tem uma boa repercussão também política e hoje está mais fácil. Então, agradeci aí o pessoal do governo do Estado. Suei, mas a gente conseguiu. Até porque o Estado ele está atravessando um momento delicado. Muito. O Estado está ainda em recuperação, né? E você tendo alguns temas que aparentemente não tem ali um interesse político, porque a verdade é essa. Ele pode ter um apelo popular, um interesse popular, mas falta ali um interesse político. Perfeito. E faltando um interesse político, eu entro na questão do seguinte, hoje existem muita gente, se você botar famílias com pessoas com autismo, né? Famílias com pessoas com algum tipo de deficiência, agora também tem essa questão do TDAH, TDA e tal, que virou praticamente uma febre, né? Acho que o mosquito... Tem um mosquito TDA também. Tá na água. E um monte de gente agora tem isso, TDA, TDAH. Eu mesmo me diagnostiquei já. Tenho TDAH, já faz eu vi todos os sintomas ali, eu falei, não tem como eu não ter. Então, o que acontece? Diante disso tudo, mesmo com por causa das redes sociais, o assunto ele ser mais debatido, hoje tem muito mais acessibilidade do que antes, mas não quer dizer que ainda está no nível ideal, mas não existem representantes políticos, pelo menos que eu me lembre, assim, tem um ou outro representante realmente político dessa galera. Não tem. Por que você acha que ainda falta muito
para esse pessoal ter força política como, por exemplo, pelo amor de Deus, não estou comparando uma coisa a outra, mas, por exemplo, o movimento negro tem ali uma organização melhor, o LGBTQIA+, tem uma organização melhor, mas pessoas com deficiência, autismo e tal, não existe, pelo menos vendo de fora, ignorantemente, eu não vejo ali uma organização política tão grande ao ponto de ter ali um representante, alguém que está brigando de fato de verdade. E se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Estou falando com uma pessoa leiga. Você acha que falta muito ainda nesse caminho? Ainda falta. A gente tem expoentes que quando você conta em uma só mão é porque falta no Brasil inteiro. Gente que realmente trabalhe. Eu não tenho uma explicação política para isso, até porque a política é uma novidade para mim, mas eu tenho uma explicação talvez neurocientífica. A gente só está aqui de boa, feliz, e talvez você só vai lembrar desse papo se a gente tiver uma conversa de paz. Em paz, você consegue aprender e absorver e criar estratégias. Hoje, uma mãe que cuida de uma criança autista ou uma filha que cuida de uma mãe que está doente cronicamente, ela tem um estado mental de alguém que está em guerra, de um soldado que está agora na Ucrânia lutando. Como você quer que um soldado que está na Ucrânia lutando, aquele cérebro, se junte em grupo e faça uma organização e escolha o seu político? Você está brigando com o cara da UPA. Você está brigando com a mulher que não bota um mediador na Secretaria de Educação e olha para tua cara e fala que você é barraqueira. E quando chega um político tentando ser o seu representante, na maioria das vezes é alguém que não sabe nada da causa, mas sabe que a causa tem alguma empatia e vai lá e rouba a causa. E vai chegar um ponto que as pessoas que são roubadas ficam melindrosas. Não quer nem saber de político. Então a causa acabou ficando desunida. Eu que já estou há muito tempo nela, sem nenhuma militância partidária, hoje eu reconheço isso. Que muita gente surfou na causa, de tão carente que era qualquer migalha, era um deputado federal eleito, dava pequenas emendas para cada um e era reeleito, mas nunca se fez uma política perene, uma política de Estado para quando o mandatário sair, isso continue. E, de novo, a urgência, Flanco, dessa medida é vida. Eu estou te informando que a ciência diz que uma pessoa com deficiência física, não estou falando nem de intelectual, ela vive 30 anos a menos que eu e você. Que sociedade é essa, cara? Que vê alguém morrer ao invés de, vamos arredondar, né? 100 anos, morre com 60, com 70, 90 anos, morre com 60, e a gente está de boa. E não tem nenhuma comorbidade para morrer, não. É porque a sociedade deixa a vida dele tão incapaz que faz com que a vida seja breve. Não tem um medicamento mínimo para ele. Quando ele vai internar, os hospitais não estão adaptados para ele. Quando eu falo de deficiência intelectual, esse número é ainda mais covarde, porque esse deficiente intelectual, além de morrer cedo, não trabalha. Quando eu falo de deficiência física, sem falar dos surdos, que é uma população marginalizada, você não vê lugar nenhum de grande circulação, de grande audiência, tradução de Libras. Não vê. Não vê numa igreja, não vê numa palestra, às vezes pronunciamento de governadores e presidentes não tem. E a lei diz que ele não é obrigado a fazer leitura labial, o Estado que tem que promover para ele a tradução. É a segunda língua mais falada do país, a gente precisa provocar o ensino de Libras, mas hoje o surdo é a pessoa menos alfabetizada entre todos. Por quê? Porque a escola não está preparada. Mas a deficiência intelectual retira o cara o direito mínimo de se autossustentar. Por quê? Porque o mercado de trabalho não está preparado, não há incentivo algum. Então, imagina se você tivesse hoje uma oportunidade, a minha vontade é contar tudo, mas eu tenho alguns planos aqui que eu não posso contar, de dar condição dessas pessoas com deficiência intelectual
garantirem uma renda, porque tem várias atividades que são mais adequadas mesmo para pessoas com deficiência intelectual. E esse trabalho não vai ser só uma renda, vai ser terapia, vai ser tratamento. A primeira semana vai ser difícil, a segunda semana menos difícil. Depois ele está adaptado. Depois ele ganha um salário e fala para todo mundo, ó, lembra de mim? Olha o meu primeiro emprego aqui. Isso deve ser natural, deve ser incentivado. A gente não vê no Brasil nem leis, nem incentivo para que essas pessoas sejam contratadas. E quando há lei, eles botam as pessoas com deficiência física quase como uma cota. Ah, tem que ter? Vamos enfiar ali no almoxarifado, vamos enfiar aqui na portaria, vamos sem capacitar e fazer com que esse ser humano esteja onde ele produz mais. Então, esse cenário, ele existe porque ainda falta liderança política, ainda falta gente com a pauta da inclusão como algo que corra na veia, porque incluir é promover justiça, incluir é dar respeito a todos nós. Quando você fala de uma pessoa incluída, você fala de uma família incluída. Você fala de um bairro incluído. Tem um ditado africano que diz que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança. Então, essa criança incluída, uma tribo inteira recebe o benefício da inclusão. Então, Renato, eu vou trazer um pouquinho mais para o popular na nossa conversa. Do seguinte, eu vou confessar para você que é um assunto que, para mim, como eu te disse, é um assunto que eu adoro conversar sobre esse assunto, só que é um assunto que eu não tenho esperança alguma de melhora. Por quê? Porque nem todo mundo consegue ser tão apaixonado quanto algumas outras pessoas. Então, na sociedade, você tem... A sociedade hoje, ela pensa mais nela até chegar à dor. Então, por exemplo, eu penso em mim até você com a tua dor, eu com a minha. Até a tua dor ser a minha também. Tipo, por um acaso, eu ter a tua dor. Então, eu não consigo ver com esperança. Por quê? Porque são causas, por exemplo, você falou de educação. Quanto que a educação poderia hoje ajudar nessa questão da inclusão? Né? Então, hoje a gente vê o resultado de uma falta de entrosamento de educação lá atrás e não como não é feita hoje, esse problema vai continuar para frente. Por exemplo, você falou da questão das libras. Por exemplo, hoje poderia ter isso no ensino médio, pelo menos um ano no ensino médio e tal. Mas por que não vai estar? Porque não existe o investimento. O Estado, ele é tão, como é que se fala? Aí eu tô falando por mim, o Estado, ele é tão corrupto e quebrado ao ponto de não, ele só suga, ele não dá. Então, ou seja, isso faz uma pessoa, e aí você colocou num ponto que eu não tinha pensado, porque a gente levanta, eu, você, todos nós levantamos cedo para trabalhar e tal, não sei o quê, e a gente reclama da nossa rotina, né? A gente reclama, pô, vou acordar cedo e tal, não sei o quê. Por exemplo, eu pago a academia 1 mês e não vou. Pô, vou pra academia e tal, não sei o quê. Ou seja, e a pessoa que está nos assistindo agora, talvez com um filho autista, talvez com uma pessoa, fala, porra, quem dera se meu problema fosse esse. É isso aí. Então existe ali uma pressão psicológica muito forte em cima dessa galera que não tem praticamente os mesmos problemas que a gente, tem um problema muito grave, não tem onde recorrer, porque nós já falamos aqui a questão de falta de liderança, porque, infelizmente, Renato, eu tô, assim, forçando para não te chamar de Ottoni, que é tanto Ottoni, meu irmão, não sei de onde tiraram tanto Ottoni, entendeu? São poucos, mas trabalhamos tantos que parecemos muitos. Toda hora eu olho, é Ottoni, não, é Renato. Só que meteram 3 Ottoni na família. Eu vou pedir Ottoni Neto, não faz um Ottoni bisneto, não. Chega. Vamos parar em 3 Ottoni. Então, o que acontece? Ou seja, dentro do que eu estava falando, dentro disso, muita gente política veio e explorou, como você disse. E é característica política, a pessoa vir explorar o tema e sair porque ganharam. Ganhou, acabou o assunto.
Eu não vejo muito com um ar de esperança nisso, mas eu acredito que, tirando a questão do governo, e aí você pode me corrigir, porque tudo que eu estou falando contigo aqui, Renato, é uma questão de uma pessoa que, por mais que seja apaixonada no assunto, não é técnica no assunto. Perfeito. Então, assim, por exemplo, nós tivemos uma entrevista no domingo com um casal que teve um filho agredido dentro de uma escola e tal, e eu, na entrevista, fiquei ali, tipo, pisando em ovos na palavra, porque é ignorância nossa. A gente não tem ali a preocupação de sair e buscar informação, mas é um assunto que eu vou te perguntar depois. Não falta PPPs, uma política pública privada? Tem pouca, por mais que, por exemplo, melhorou muito, mas tem poucas empresas engajadas nesse tipo de ação e poucos incentivos do governo, porque penso eu o seguinte, se partir do governo, aquilo que nós conversamos antes, você como presidente da Suderj, a pessoa de fora acha, pô, presidente da Suderj, o cara tá com a caneta, pode fazer tudo, e não é verdade. Não é assim. Você tem que sair, ficar lá 40 minutos na porta do governador para esperar isso aí, ó, pode me dar aqui um recurso e tal. É mais ou menos isso. Ou correr atrás de alguém para mandar emenda, enfim. É uma luta. Não falta... Então, se a gente esperar do Estado como um todo, governo federal, estadual, enfim, não estou entrando no mérito, a gente vai ter o resultado que sempre teve até hoje. Nada. Então, não existe uma maneira do Estado fazer essa política pública privada de trazer as empresas para o jogo. Trazem empresas para tanta coisa. São milhões destinados à cultura. Não que a cultura não seja importante. Milhões destinados à cultura e milhões destinados a qualquer outra coisa. Show da Madonna agora recebeu 11 milhões da prefeitura. A gente pode parar e pensar, não, eu não quero dinheiro público, eu quero apenas uma parceria. Só que não existe incentivo, não está faltando isso. Está faltando muito. Vou pegar um pouquinho do início da sua fala, que você fala que a gente tem tantas dores, que essa dor parece não ser uma dor importante, né? A gente está preocupado conosco. Eu vou ter que relembrar de onde eu vim e a minha formação evangélica. Paulo diz lá em Coríntios 12, lá no 22, ele vai descrevendo sobre o corpo humano. E ele fala, cara, não dá para a orelha se achar menos que o olho só porque o olho é bonito. E a orelha falar, não posso estar aqui, o olho que tem que pertencer à cabeça. Não, o olho tem a sua função, mas a orelha tem a função dela. E lá no 22, no versículo 22, Paulo fala assim, anota isso. Os órgãos que parecem menos importantes são os essenciais. Aí eu faço essa analogia do corpo com a sociedade. Essas pessoas que parecem ser menos importantes, Flanco, são as essenciais. Porque uma hora, se você acha que essa pessoa não é tão bonita, lá na analogia do corpo, como um cabelo, como uma mão cheia de unhas, isso aí é um órgãozinho qualquer. Se esse órgãozinho for um pâncreas, você morre. Se esse órgãozinho for um estômago, você morre. O que eu quero dizer é, a sociedade que hoje não dá essa importância para uma deficiência intelectual pode estar tirando o novo Mozart. Pode estar tirando de circulação um novo Van Gogh. Pode estar tirando de circulação uma nova vacina que não existia, que o hiperfoco de uma pessoa autista poderia ter proporcionado. Eu não estou falando de uma pessoa boazinha que quer cuidar de quem é menos privilegiado. Eu quero cuidar da sociedade. Eu quero falar para a sociedade, que bom que você está me dando essa voz, cara, é que a gente chama na ciência, fagocitose, você está se autocomendo, autodestruindo e não incluir. Porque no futuro, as sociedades que incluirão serão ponta. Como já é hoje o Canadá, como é hoje os Estados Unidos, como é hoje o primeiro mundo. Eles entenderam que incluir faz parte da evolução. A segunda pauta que você traz é a desesperança. Como pode, né? Esse tema está
tanto tempo e não parece que tem vez. Cara, agora eu vou falar como neto ou bisneto do ventre livre. A minha avó ou bisavó era escrava, cara. Eu sou cientista, presidente da Suderj. Talvez alguém importante daqui a alguns meses no estado. A minha avó estava sem esperança, mané. Olha como a gente tá. A sociedade tá melhorando. Crie esperança. A Bíblia fala de novo lá em Romanos. Fiquem grávidos. Porque a gravidez, ela vai passando e não vai gerando mais ansiedade. Vai gerando mais esperança. A barriga está crescendo, o filho vai vir. E eu quero gerar no Rio de Janeiro uma cidade com esperança. E a gente não tem vivido tempos assim. Eu tenho visto algumas pessoas que vêm aqui e eu entendo, né? Discurso de revolta, de raiva, de violência. É o que a gente tem visto. Mas a minha pauta é de esperança, cara. Eu acredito que a sociedade organizada consegue se sensibilizar ou ocupar poder. Sensibilizar, às vezes, é ficar na porta gritando. Isso muda muito pouco. Você tem que eleger pessoas. Tem que estar dentro do sistema para mudar por dentro. Então, se tem alguém com esperança aqui, é a Renata de Paula, filho de um deputado que foi camelô, de uma advogada que foi camelô, que acordava às 5 da manhã para ir para a Central do Brasil, vender tênis, depois guardar esse tênis para não ser roubado pela própria guarda da época, filho de avós que se auto-alfabetizaram. Então, a esperança está em mim, está na minha fala, está na minha atitude, está nas minhas ações. Esperança tem que ser um verbo. Esperançar é ação. Não é ficar parado aqui falando disso, não. Eu vou acabar esse ao vivo aqui e já estou indo agora fazer política. Estou indo agora incomodar quem tem poder para fazer a pauta, para fazer esse abril ficar azul, porque a gente está criando uma onda azul na cidade do Rio de Janeiro. É o mês das pessoas autistas, só que as pessoas autistas vão viver em maio, em junho, em julho também, não é só abril, não. Então precisamos de políticas reais. Estou saindo também para alertar que tem gente surfando na onda. Tem um político, que eu não vou citar o nome, que a vida dele inteira... Cito não, que você gosta de polêmica, né? A vida do cara inteira foi fazer festa, foi criar baile, funk, e agora é o político do autismo. Então, porque é a onda, cara. Será que a gente vai cair nessa? Será que a gente vai se deixar levar por isso? Então, o que eu preciso hoje é criar uma política real, uma política inteligente nas pessoas, gerando informação. E, de novo, Tiagão, o Papo Flanco está sendo esse canal, esse canhão para mim. É uma oportunidade, porque eu talvez seja o único que vá trazer essa pauta aqui, de vários entrevistados seus, e é uma audiência nova. Então, depois eu vou olhar lá as perguntas que chegaram para ver como a gente pode esclarecer mais você, para você ser um canhão aí no teu bairro. Né? Eu estava saindo daqui, chegando aqui, e o pessoal lá de Porto Real me ligando. Secretário, presidente, eu não sou mais não. Não, ajuda a gente, a prefeita não está recebendo a gente aqui, liga para alguém. Porto Real me tem como uma referência. Isso me enche de orgulho. Não consegui resolver o problema, a prefeita não me atendeu, mas ainda assim... Quem é a prefeita lá? Madalena. Tá lá... Vamos, Madalena, senão a gente vai lá... Tem uma galera aí na porta da prefeitura. Vamos levar lá o sub agora é Papo Flanco lá, o prefeita, recebe o povo aí. Ele vai pra porta mesmo, ele vai pra porta. A gente vai Porto Real aqui pertinho. E o terceiro tema que você trouxe, que a gente vai debater daqui a pouco, é a violência. As pessoas cegas, estatisticamente, são as pessoas mais violentadas sexualmente. Sabe por quem? Por parentes. Isso está começando a acontecer agora com as pessoas com autismo. Isso já é grave que, por exemplo, questão de pedofilia, muita pedofilia. Isso independente da questão da deficiência, né? Já é grave na questão... A maioria dos casos de pedofilia é dentro da própria família.
né? E o segundo, o dado que o senhor está trazendo, as pessoas cegas também sofrem muito mais dentro da família. Muito, muito. Não consegue identificar... Qualquer idade. Qualquer idade, né? Mas principalmente na infância, na adolescência. O criminoso acha que ela é mais vulnerável e se sente mais encorajado a fazer o crime. E o mesmo está acontecendo agora com as pessoas autistas. Principalmente os autistas mais graves acham que eles não vão conseguir relatar a violência e violência sexual. A gente vai falar de um caso de violência física, violência sexual. Eu quero recrutar soldados que fiscalizem. Mas não é meu filho, mas observe como ele chega, observe como ele sai. Não é birra, chama-se estereotipia. Se ele está muito agitado, não tem que segurar ninguém. Essa agitação dele, que pode ser chacoalhar as mãos, chacoalhar o corpo, gritar, rodar, é para acalmar o cérebro. Só deixar que vai passar, ninguém faz isso para sempre. Não tem que segurar, não tem que conter, não conta história pra gente. Ou se equipa, né? Ou vai fazer um curso e vai se preparar para receber esse aluno e não fazer, ao invés de ofertar ensino, alfabetização, ofertar violência. A educação eu sei que é em casa, mas a alfabetização é nas escolas. E as crianças entram e saem analfabetas. Porque as escolas hoje, sem um tutor preparado, sem um mediador, e aqui eu vou falar para o prefeito Eduardo Paes, o Rio é uma das escolas mais capacitistas do Rio de Janeiro, é onde menos se tem mediador escolar. Aí esse mediador vira um tutor, vira um cuidador, vão trazendo outros nomes para ficar mais barato, e está cheio de psicopedagogos formados aí, podendo atuar hoje, e a prefeitura não quer contratar porque não faz parte do borderô de profissões. Pelo amor de Deus, prefeito Eduardo Paes, tome vergonha. Que bom que Deus não te deu esse problema para você administrar na sua casa. Mas já que é prefeito de uma sociedade, cuide de quem você se comprometeu a cuidar. E não dá para ser igual, não é uma escola igual. Tem que ter mais profissionais se essa escola é inclusiva. E é lei, cumpra-se a lei. E o estado do Rio de Janeiro se declarar a cidade maravilhosa, né? A cidade do Rio, sem conseguir matricular uma pessoa. A vergonha é tão grande que o carioca é cheio de arrogância por ser carioca, né? Famoso, carioca. Aí eu recebi uma pessoa que me procurou, chegou da Paraíba e descobriu que a gente trabalha com a causa e foi atrás de mim, porque a filha não consegue o LOAS aqui, que é um dinheiro mínimo, porque a filha tem deficiência, porque está com um transtorno do espectro autismo, 2 crianças, e não consegue ser atendido perto de casa, porque não há neurologista especializado para a filha dela, ela precisa continuar tomando os remédios. E escola, então, sem esperança, a não ser que ela atravesse uma área de risco e pode ser morta, porque a guerra entre traficantes o tempo todo, só tem uma escola do outro lado da linha de trem e tem que se encaminhar para lá com muita dificuldade. Esse é o Rio de Janeiro capacitista, Flanco. Quer dizer, preconceito contra as pessoas com deficiência. Tem racismo, né? Tem sexismo, existe capacitismo. Esse capacitismo existe, mas vai deixar de existir se mais flancos proporcionarem essa conversa. Então, à disposição. Você falou do prefeito, eu vou te falar o seguinte, eu tenho um elogio para trazer para o prefeito. Eu sei que você acabou de fazer uma crítica para o prefeito, mas eu tenho um elogio para trazer para o prefeito. Eu não sei se você chegou a ver, o prefeito hoje ele fez o maior estacionamento a céu aberto da América Latina. Não vi. Não viu? Então, a Avenida Brasil ela não existe mais e agora virou a Avenida Sumiu, com o maior estacionamento da América Latina. Na verdade, Você pode deixar o teu carro lá e ir trabalhar e voltar e vai estar no mesmo lugar. Na verdade, eu estive lá hoje, né? Nesse estacionamento, parado, durante muito tempo. Ai, Jesus Cristo. É uma brincadeira com o povo. Mas aí é grátis, você não paga nada. Então não. Você que está aí assistindo, tu não paga nada. Chegou ali, não tem mais Avenida Brasil.
O maior estacionamento tá lindo. Não, já tá foi bom pago, de você ver. pagou por aquilo. Pagou, pagou por aquilo. Mas dá pra sair dali. Tem 2 vias do lado, bem rápidas, mas você não pode. Você é obrigado a estar estacionado. Vamos falar que se tiver alguém em crise, essa crise aumenta nesse estacionamento, tá? Se tiver alguém com deficiência, alguém grave... calor enorme também. Calor enorme. Então, o que a prefeitura faz com a grande massa da população, imagina agora com esses órgãos, né, essas pessoas menos importantes. É tudo sem planejamento, cara. E olha que a gente tem uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma UERJ, com pessoas técnicas. Eu tenho certeza que a qualidade técnica de quem fez a Avenida Brasil, do jeito que tá, é a mesma de quem fez a ciclovia da Niemeyer. É de alguém que nunca estudou, mas sabe como gastar. Que gastar é o objetivo. Você gasta errado e contrata a empresa amiga da que gastou errado para corrigir o erro. É mais gasto. E você tem como justificar a quantidade de empréstimos absurdo que ele fez para poder estar sobrevivendo na cidade do Rio de Janeiro. E vai deixar para o Pedro Paulo, é um prefeito que quer ser governador. E a sociedade não vai enxergar isso, cara. Então, é complicado. A causa, de novo, quando eu falo de esporte... Eu estou falando de esporte que tem a ver com mobilidade urbana, tem a ver com o ir e vir. Quando eu falo de esporte, eu estou tirando gente que poderia estar agora numa fila de hospital, mas não está porque o esporte salva vidas. Estou falando de esporte porque as pessoas neurotípicas, com deficiência de maneira geral, obesas, estão inflamadas. Inflamação crônica. O esporte tira a inflamação. Vai fazer com que ela tome menos medicamento. Então, o esporte, na minha visão de pesquisador, ele é uma estratégia para que o Estado e o município do Rio de Janeiro gastem menos. A população precisa ser educada a isso. Lembra que eu falei dos pilares da inclusão? Para incluir o esporte, eu estou falando de uma família, não sei se é a tua, mas eu venho de uma família que fazer esporte era frescura. Era de coisa de gente rica. Então, hoje eu tenho pais que... graças a Deus, conseguiram um poder aquisitivo e mudaram a história deles e têm qualidade de vida na velhice, mas a maioria dos meus tios não tem. Estão aí com 70 anos, 80 anos, parecendo alguém de 90, sofrendo muito, porque não foram educados que o esporte iria salvar vidas. Mano, se tu fez matrícula na academia, pela sua velhice... Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Vai chegar velho, maneiro, a gente... Porra... Eu já tô já com a fama que o tempo já não foi bom comigo, né? já tô com essa cara aqui. O tempo não foi bom comigo. Tem essas manchinhas aqui, graças aos dias de sol, né? Mas eu tenho consciência, eu tô tentando chegar lá. Mas tem um monte de gente, você fica rindo de mim, não, porque eu tenho um monte de gente aí assistindo. Que também pagou que também tá ali. Eu tenho um prazer só de pagar para falar que tá matriculado. Sobre violência, na sexta-feira, eu fiz uma entrevista e aí, por isso que eu te falo que eu fiz aqui um certo desabafo de desesperança. E aí a minha desesperança, ela vem, como é que se fala? Se apoiar na tua esperança. Porque quando nós enxergamos algumas coisas, essa conversa aqui... Enquanto você está falando, eu estou pensando, mas que merda que a gente não consegue fazer essas coisas. A gente, como sociedade, a gente não consegue avançar. A gente, por exemplo, como político, não consegue avançar e tal. O que falta? Falta porque existe burocracia para tudo essa vida. Né? E a burocracia é muito grande, muito forte, desesperança e um monte de coisa. A saúde mental das pessoas estão cada vez mais pior. Né? Mas antes de falar sobre a saúde mental, nosso bate-papo aqui, no domingo, sexta-feira eu recebi uma mensagem falando sobre uma violência que uma criança teria sofrido dentro de uma instituição particular de ensino. Um tempo atrás, eu tenho uma agência de marketing e a minha agência de marketing prestou serviço para uma escola, até aqui da Barra da Tijuca também.
E nós prestamos serviço não só de marketing, mas de comercial também. Eu botei uma equipe ali para fazer venda de matrícula e tal. Eu já observei isso no passado, porém, a gente não estava ali por dentro do assunto e tal, passou batido. As mães e os pais de criança autista, que ainda não tem aquela inclusão, que tem uma dificuldade, tem uma dificuldade enorme já para matricular. Você falou da rede pública, e se na rede particular já tem essa dificuldade, imagina na rede pública. Imagina na rede pública. Então, ou seja, na rede particular, pai e mãe relata que o seguinte, ligou para a escola, pergunta se tem vaga, tem. Qual o valor? Tanto. Sei o que, tudo certinho, tudo bonitinho. Tem vaga, vou aí matricular meu filho. Mas, meu filho é autista. Ah, não, mas tem que ver isso aqui e tal, porque uma criança autista é diferente, tem que ter ali um acompanhamento e tal. A figura muda. Total. De 10 vagas vira 0. É a reclamação de muita gente, com certeza você já ouviu nessa reclamação. E eu posso afirmar, isso daí eu não estou na teoria, eu posso afirmar de que realmente a maioria das instituições hoje não tem esse preparo de ter essa criança dentro da sala de aula, junto com as outras crianças e tal. Então, na sexta-feira eu recebi essa mensagem de uma criança que teria sido agredida dentro de uma sala de aula, de um colégio aqui no Recreio dos Bandeirantes. E aí a mãe foi, né, na instituição porque ele teria sofrido uma alteração. Ele estava ali, tem um outro nome que a mãe falou, que eu não estou lembrando aqui de cabeça. Estereotipia, talvez? Ela falou que ela teve uma alteração, mas o nome não é alteração. Ela falou, tá no vídeo aí, você pode acompanhar nas postagens anteriores. E aí, quando ela chegou na escola, ela encontrou a criança ainda nervosa e um grupo ali de educadores e tal, só que ela percebeu que a criança estava com as marcas no braço, marcas de aperto mesmo no braço e tal, estava machucado. Então, vendo aquilo dali, a criança, ela acusou, afirmou que foi agredida por uma pessoa, que ela chama de AT, né? Que estava ali prestando serviço para a escola. Por sua vez, a funcionária do colégio falou que precisou fazer ali uma intervenção, né? Precisou intervir e precisou conter, né? Fazer uma contenção na criança porque ela estava muito agitada. Sendo que a mãe, ela disse, junto com o pai, que a característica do filho não é uma característica reativa. Ele nunca vai fazer isso por si próprio. Então, sempre vai ter ali um gatilho para ele poder ter algum comportamento mais agitado e tal. Mas mesmo com esse comportamento mais agitado, ele não é agressivo, ele não agride, ele só se defende, né? E a única coisa que a escola deveria fazer, que inclusive a neuro foi lá na escola, fez um mini treinamento com o pessoal ali e falou, olha, é só você acalmar, você entrar acalmando, cuidando, vendo, conversando e tal. Não precisa de contenção. E aí eu acho que isso foi o problema, né? A mãe chamou o pai acionou a delegacia, acionou a polícia militar, a polícia foi lá, lavrou boletim de ocorrência, o caso está sendo investigado aqui pela 42ª DP. E aí, o pai, na entrevista, relatou que já é a terceira vez. A primeira ele relevou porque a AT assumiu que errou e falou, não vai se repetir. Então ele relevou. A segunda vez, ele não sabe-se quem fez. E a terceira vez deu isso que foi, e ele disse que pelo comportamento da escola, ele decidiu levar à frente. A escola, por sua vez, enviou uma nota depois da matéria que a gente fez, enviou uma nota falando que seguiu toda a risca, aquela nota padrão, seguiu toda a risca, que tem uma pessoa que é especializada, treinada para cuidar e tal, tudo mais. Só que não
eu mandei algumas perguntas para a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa, não, vamos ficar só na nota e tal. Ou seja, esse tipo de agressão, e aí a gente está falando de, não é agressão do coleguinha, está falando de agressão de professor, de profissionais que estariam ali, seriam altamente capacitados para fazer isso. Existem duas dificuldades aí, porque agora a família vai tirar a criança da escola e a escola ainda botou o seguinte, seu filho só pode voltar para a escola se tiver ali um laudo da neuro atestando que ele não vai ter mais esse tipo de alteração, ou seja, não tem como fazer. Que loucura. Entendeu? Então, praticamente, a escola expulsou o aluno. Então, já a família tem dois problemas. Uma que estava há 2 anos numa instituição que deu no que deu. Agora vai sair, vai procurar uma outra instituição e a gente já sabe que a outra instituição também não vai ter... Vai criar toda a dificuldade. Vai criar toda a dificuldade. Ou seja, corre o risco do garoto ficar em casa, perder o ano letivo. Isso é um problema mais comum do que se tem, né? Principalmente a agressão. Ainda é a realidade. Hoje, de novo, eu dei o triste relato da agressão sexual, mas a agressão física e emocional, ela é corriqueira. Imagina o bullying, imagina a quantidade de brincadeiras que essa criança, brincadeiras entre muitas aspas, né, sofre no dia a dia e emocionalmente vai perdendo sonhos. Lembra que eu falei que enquanto eu estive na Suderj e onde a Suderj poderá chegar, nenhuma mãe, nenhum pai vai poder falar, meu filho não vai poder ser um jogador. Pode, porque eu implantei essa política pública. Meu filho não vai poder ser um nadador. Pode, eu implantei essa política pública. Ninguém mais vai poder falar que seu filho não pode praticar esporte. E a escola tem que falar que o meu filho pode ser engenheiro, meu filho pode ser professor, pode ser o que ele quiser, desde que a gente ache as condições que adaptem para que o ensino ocorra, para que o aprendizado ocorra. Somos multis. Você acabou de falar que você está fazendo seus autodiagnósticos aí, né? Mas se comparar com o seu primo, você é muito diferente, com o seu amigo, você é muito diferente. Cada um aprende de uma forma. A escola que deveria ser esse local de inteligência emocional nesse mundo doente, quando ela não é, quando a direção passa pano para atos de violência, ao invés de falar, olha, aqui não, essa funcionária, não estou mandando demitir não, tá? Essa funcionária vai ser afastada, vai receber um treinamento, aprendemos que contenção não existe. Sabe o que ia acontecer? O mercado AAA aqui da Barra e do Recreio vai falar assim, eu vou colocar meu filho naquela escola, que é inclusiva. Se ela trata assim uma pessoa autista, um estudante autista, vai tratar meu filho como um rei. É assim que a sociedade enxerga quando a inclusão ocorre. Você, como marketing, eu estudei a vida inteira sem nenhum colega com deficiência, né? Tô com meus 43 anos, então sou da geração que essas pessoas ficavam escondidas. Mas quando eu fui coordenador de uma grande rede de escolas aqui no Rio de Janeiro, eu contratei uma menina com síndrome de Down para ser a recepcionista. Tiagão, eu aumentei a matrícula e muito, porque era uma pessoa super articulada, super querida, gostava de abraçar. Ela era só a recepcionista. Ela só fazia captação e levava para quem ia pegar os dados. Só que o boca a boca que aquela faculdade tinha uma pessoa tão querida e que, entre aspas, a faculdade tinha essa capacidade de acolher qualquer um, faziam as crianças que não se viam naquela faculdade agora querer estudar, porque o pai foi, porque era uma escola secular também, junto com a universidade. Fazia com que as pessoas que já não tinham estudado há muito tempo, já adultas, voltavam a fazer faculdade, porque era um ambiente inclusivo. É uma pena que essa escola não entenda isso. Por capital, tá? É por dinheiro. É para fazer com que mais pessoas com laudo ou não de serem autistas possam estudar lá. Eu acho que é uma mentalidade que tem que mudar. De novo, o Papo Flanco é esse local de informação. Eu acho que a gente vai sair daqui melhor.
depois dessa conversa, e esse pai e essa mãe processa. Vai para a justiça. Eu acho que até a justiça tem que ser sensibilizada. Eu tive a oportunidade na Suderj de conversar com policiais. E os policiais, depois da minha palestra, vinham me falar: doutor, presidente, eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que eu posso ter agredido uma pessoa autista. E achei que era desacato. Porque eu não sabia como as pessoas poderiam ser. Sim. Então, depois dessa informação, o policial me disse: eu vou sempre pensar antes. E uma das formas de pensar, que bom que sua rede é um canhão, você sabe que símbolo é esse aqui? Sim. O que serve? É para identificação, né? Isso. Identificação de doenças ocultas, que não tem como você distinguir, tá? Artrite, gota, espondilite anquilosante, são doenças que ninguém tem cara, mas você tem que dar o local para quem tiver com esse girassol para sentar, prioridade, informação. E o outro é o nosso quebra-cabeça ou o nosso lacinho da pessoa autista. Então, um policial que vê alguém sendo talvez reativo, igual essa criança, mas está com isso aqui, ele tem que saber que essa pessoa não quer ser assim. Faz parte da característica dela esse comportamento. Então, mais informação a esse respeito. E você, por ser esse porta-voz, eu quero te dar um PIN legal de presente para você usar não só nesse programa, mas em vários programas. Sim. E show de bola. Mostrar que nós somos inclusivos por característica. É mais forte que a gente. A gente sabe sobre a causa, a luta das pessoas autistas. A gente sabe e quer saber sobre a causa e luta das pessoas com deficiência. A gente se importa. Ser diferente, para mim e para o Flanco, é normal. Não, e nós vivemos num mundo que, por exemplo, a saúde mental das pessoas... Hoje o problema... Eu estava falando isso na rede, que hoje o mal do século é a saúde mental. Né? Porque a saúde mental ela é a porta que se abre a todos os outros tipos de doença. Né? Então, perfeito. Se você tem ali alguma doença física... Essa doença física provavelmente pode ser ali uma consequência da tua saúde mental. Verdade. Você abriu porta, então naturalmente isso vai acontecer. Então, baseado nisso, nós não somos diferentes, né? Nós somos todos praticamente iguais. Verdade. Porque você olha para uma pessoa com característica, com espectro autismo, essa pessoa é uma pessoa normal como qualquer outra, que pode viver a vida dela normalmente, tal. Só que em um momento ele é mais sensível, né? É mais sensível a algumas coisas que acontecem. Por exemplo, eu não sou autista, mas se eu for dormir à noite e tiver aquela gotinha do ar-condicionado, amigo, eu não vou conseguir. Então... E outros dormiriam. Outros dormiriam. Entendeu? Agora, imagina que absurdo, né, Renato? Já ia chamar de Otônio de novo. Imagina que absurdo eu sofrer um preconceito porque eu não consigo dormir com essa gotinha de ar-condicionado. Acontece. Obviamente que essa análise... Ela está ali dentro do seu quarto, está ali reduzida a sua intimidade, mas a pessoa autista não escolheu ter um vizinho assim e não tem a opção de reclamar com o vizinho para dormir melhor. Essa estereotipia não vai passar. O filho da sua vizinha não escolheu não gritar. Sim. Ele não escolheu estar agitado. Ele não escolheu rolar no chão. Não é uma opção. É uma necessidade. E isso é crucial para a gente ter mais empatia e saber como lidar com essas pessoas. A necessidade maior é realmente ter empatia com amor ao próximo, né?
a Bíblia não fala do amor ao próximo à toa, né? Não fala. Então, como a ti mesmo. Então, hoje o que falta realmente, em geral, é empatia, amor ao próximo, você se colocar na posição do outro. Hoje a gente vê na internet pessoas torcendo pelo mal das outras, por causa de política, por causa de um BBB, por causa de coisas que, teoricamente, seriam ali coisas sadias para se discutir. As pessoas comentam e exalam maldade e tal. Eu fico pensando aqui, Renato, o seguinte, muita gente falando, né, essa discussão de política, fulano tem que ser preso, fulano tem que não sei o quê. Cara, você sabe o que é ser preso, meu irmão? Ser privado da tua liberdade? Então a pessoa, ao invés de vir lá digitar uma besteira dessa, né? Então, mas isso é o quê? Porque eu defendo um lado, então que se dane o teu lado. Se você é contra, tem um pensamento diferente contra o meu. Então, se as pessoas não têm empatia entre elas próprias, imagina com o diferente, quando encontra algo diferente, né? Então isso traz mais dificuldade para as famílias, traz mais, como é que se fala, constrangimento, traz mais problemas emocionais, porque a mente de uma família já é a mil coisas, né? Imagina ser rejeitado pela sociedade, rejeitado pela prefeitura, rejeitado pelo governo, rejeitado um monte de coisa. E aí, dentro disso, eu vou fazer uma pergunta que eu não... Realmente é uma pergunta de leigo. O Estado ou a prefeitura, a gente tem um número considerável de crianças autistas e tal. Eles não podem fazer uma escola destinada só para eles? A pergunta é boa, Flanco. Mas a ciência já provou que isso não é o ideal. Certo. Então, quando a gente fala de uma escola inclusiva, é muito melhor para a sociedade. Lembra que eu falei que o pâncreas, por si só, parece ser um órgão pouco importante, mas é fundamental? É só ele inflamar que o corpo todo vai parar. Então, isolar não é incluir. Então, o que a gente precisa é que em qualquer escola do Rio de Janeiro exista esse apoio. Tem esse preparo para receber. E em qualquer escola do Rio de Janeiro também exista uma agente da prefeitura ou do estado para encaminhar essa mãe que está com a saúde mental deteriorada. Isso eu já fiz na Suderge. Hoje, enquanto a criança está nadando na piscina com deficiência, a mãe está no Sebrae aprendendo alguma coisa, ou está no Detran fazendo algum documento. Eu fiz com que o Complexo da Rocinha e do Sampaio fosse um hub, para a mãe não precisar sair dali e criar algum entretenimento, criar alguma atividade enquanto o filho está sendo cuidado. Se ela não quiser fazer isso, ela pode fazer hidroginástica. O filho está na natação e ela está indo hidroginástica. É cuidar do pacote. A deficiência não atinge só a pessoa, atinge todos, principalmente as mães. Por que as mães? Porque os pais são uns cagões, covardes, Zé Ruelas, que na maioria das vezes fogem, abandonam. Soube que o filho tem um espectro autista, soube que o filho tem deficiência física, esses covardes simplesmente vão embora. Deixam a mãe sozinha. E essa mãe tem que ser cuidada, muito cuidada. Hoje, as mães e o grupo de apoio, aí eu vou falar das comunidades, tá? Na minha vida de fisioterapeuta, e eu trato da fisioterapia para elite, aqui da Barra da Tijuca, o AAA. Hoje é mais fácil encontrar uma rede de apoio na comunidade, na favela, do que em casas, nos condomínios mais caros da Barra da Tijuca. Infelizmente. A gente vai ficando tão empoderado de dinheiro e vai ficando mesquinho de sentimentos. Hoje ainda é nas comunidades que a gente vê que uma tia, deixa que eu cuide da sua filha, vai trabalhar. Uma vizinha, pode deixar ele aqui, deixa ele comigo, uma avó, né? E hoje eu tenho relatos, né, de mães e pais que, para um tio, quando faz aniversário na casa dele, ele fala, olha, eu até gostaria que você fosse, mas seu filho vai gritar. Então,
por isso que eu não vou te convidar. E a mãe me conta isso chorando. Ou até empregar também, né? Empregar, então, aí que, como eu te disse, o número é alarmante. Das mães e dos próprios autistas ou pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho. Por isso que eu fiz tanta coisa no Maracanã. Quem puder me seguir aí, suderge.informa. Os seguidores do Flanco, olha lá o quanto a gente fez. Ou na minha página, Renato de Paula RJ. Cara, é muito engraçado, porque quem é da política ou fora da política achava que a gente tinha muito dinheiro, porque era ação toda semana. Não, a gente tem muita vontade de entregar. Então, entrar no Maracanã com crianças autistas foi uma conversa que eu tive com as fábricas de fogos. Falar assim, cara, vocês são uma ameaça para as crianças autistas. Vocês não podem fazer nada. Aí os caras pensaram em doar abafadores. Eu peguei esses abafadores, chamei os pais autistas, falei com o Jânio, que é o presidente do Madureira, ou melhor, do Nova Iguaçu, Uhul Nova Iguaçu, sou de Nova Iguaçu, o verdadeiro campeão carioca, e nós entramos pela primeira vez no Maracanã com crianças autistas. Sabe quanto eu gastei? Conversa. Política é essa arte da conversa. Sim. Não, e a informação é super importante, né? Porque, por exemplo, eu te fiz uma pergunta e quando a gente está de fora e não tem um conhecimento 100%, você até você faz uma atitude errada com o pensamento de proteger. E a informação de conhecer do que é a situação te faz entender que não, realmente não é esse caminho, é isso. É outro caminho. E, assim, eu quero desde já, a gente vai trazer uma pergunta para você, mas eu quero desde já te colocar à disposição. Assim, nosso canal não é um canal tão grande ainda, mas o que você tiver para essa causa, a gente está de portas abertas. Eu quero conhecer mais também. Obrigado. A gente fazer ações de rua, cobrir e tal. Eu quero conhecer mais dessa causa. Eu quero estar à disposição das mães, dos pais e tal. Não só para problema, igual como a gente cobriu. Não. Problemas, sim. A gente vai lá, se tiver que criticar, a gente vai criticar. Se tiver que ir contra vamos brigar pelos direitos, a gente briga também. Mas para trazer informação de como as pessoas podem matar esses pensamentos que não são nem pensamentos maldosos, mas são de ignorância do assunto, de falta de informação do assunto. E mostrar as nossas ações é política. Você está mostrando para outras... Eu botei ontem, né? Foi uma iniciativa minha, mas quem implementou foi o Marcão, o novo presidente da Suderge. Nós colocamos pessoas cegas para curtir o jogo, porque fizemos uma parceria onde, com um fone, houve a audiodescrição do jogo e a pessoa cega viu o gol e vibrou, porque se não tivesse isso, ele não poderia curtir tanto. De novo, isso pode ser replicado no Morumbi, pode ser replicado em todos os estádios do Brasil. Quando você mostra, isso viraliza, sua audiência... Não tem em nenhum lugar. Não tem. O Maracanã, através da Suderge, é o único estádio que vem proporcionando audiodescrição para pessoas cegas. Isso agora está em todo jogo que é feito no Maracanã. Nas finais nós conseguimos fazer. A tentativa é achar recurso para poder fazer eu consegui, na minha gestão, tirar a Suderge do CAL, que a Suderge estava há anos. CAL, que é o Serasa dos órgãos públicos. Ela deve, não paga, e aí entra na dívida. Nós tiramos. Então, o novo presidente agora já está recebendo recurso, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa federal ou estadual, para fazer... O novo presidente agora entrou na boa, hein, Marcão? Oi, Marcão. Então, agora não tem como é que se fala? Não tem conversa, né? Não tem conversa. Vai para Brasília pedir dinheiro. Agora é lutar para que tenha isso em todos os jogos, né? E é interessante, você que está acompanhando aí, vai lá no Renato de Paula, no Suderge Informa. Ó, esse vídeo das crianças entrando no Maracanã é um vídeo sensacional. Você... vai ver, vai curtir. Cara, e eu vou te falar, não tem como, por exemplo, não tem como falar que o Renato, tá fazendo aquilo dali, é política. Meu irmão, não tem como ser político, só se tu for um bom ator. Só tu tem que sair daqui pra Globo. Porque tu vê
o Renato ali se empolgando realmente, tipo, vibrando, né? É isso, é minha negócio. vida. Então, cara, que vídeo sensacional. E eu quero trazer para você 2 perguntas de pessoas que vivem essa realidade. Legal, vamos lá. As pessoas que têm mães que vivem essa realidade, eu também não ouvi ainda as perguntas, vou ouvir junto com você. Vamos lá. E vamos embora responder esse povo. Vamos lá? Pode soltar. Oi, meu nome é Anne, sou mãe do Felipe, autista de 6 anos, e gostaria de perguntar para o Dr. Renato sobre a questão, né, dos esportes. Eu venho buscando, né, para o Felipe, além das terapias, atividades, né, para que ele possa estar inserido, e eu ainda encontro, né, um pouco de dificuldade ali com relação aos profissionais, né, ao treinamento, a forma deles, né, de abordagem com relação aos alunos autistas. Eu gostaria que o Dr. Renato falasse um pouco sobre esse movimento, né, de inclusão que a gente vem buscando, né, toda a comunidade autista, mas efetivamente o que ele pensa, assim, né, que a gente precisa buscando mais com relação aos profissionais da área, né? Como eu mencionei, infelizmente a gente ainda encontra, né, a questão da inclusão muito na teoria e infelizmente às vezes não na prática. Agradeço ao Papo Flanco aí pela oportunidade e fico aguardando o retorno. É isso aí. Boa. Anne, um beijão aí no Felipe. De novo, enquanto a Suderj existir, o Felipe pode fazer o esporte que quiser. Entra lá em contato com a gente, suderj.informa. Se você tiver o contato do Flanco, eu vou deixar meu celular aqui. Mas o que a gente tem feito de vida real eu sou um professor. Então eu estou empenhado em mudar a grade curricular das universidades. Porque até hoje as universidades elas ensinam as grandes doenças, hepatite, cardiologia, dor mais comum, como dores de coluna, mas não fala, e quando fala muito rápido, das deficiências físicas. Eu tenho brigado e tenho utilizado o meu irmão Otônio de Paula, deputado federal, e meu pai, Otônio de Paula, deputado estadual, para forçar o MEC a mudar as disciplinas e falar mais das pessoas autistas para, quando um fisioterapeuta ou um professor de educação física encontrar essa criança ou esse adulto, não ser uma surpresa. Eu sei que isso é uma medida de longo prazo, mas tem que acontecer, eu tenho que provocar os coordenadores de curso e o MEC, mas para agora, o convênio entre a Special Olympics é um nome que só o COI tem e só a Paralimpíada tem. Ou seja, é uma Olimpíada especial para pessoas com DI, e aí entram também alguns autistas que podem praticar esporte. É uma competição mista. Se tu gosta de esporte exclusivo, tu vai se emocionar, porque é um voleibol onde tem gente sem deficiência e tem o Felipe. Então é inclusivo. E no outro lado tem a mesma coisa, a pessoa com a deficiência da mesma limitação. Então ninguém consegue muito identificar quem, é inclusivo. E como a gente quer fazer? Esse convênio vai permitir com que o Estado capacite professores da rede estadual a lidar com crianças autistas. Então, Anne, em breve seu filho vai poder em qualquer escola encontrar um professor inclusivo. E inclusão não é rampa, não é aparelho, é uma atitude inclusiva. É alguém que entende que cliente é esse, que aluno é esse e sabe prestar um bom serviço. É isso que a gente tem feito como política pública. Entre em contato com a gente. Renato de Paula RJ, me manda um direct lá que eu vou te ajudar a achar algum bom profissional para o seu filho. Mas isso daí é um programa que o senhor fala sobre o governo do estado. Governo do estado. Você tem que cobrar, por exemplo, a Anne acredito que é da capital. Mas, por exemplo, existem pessoas hoje no interior, Campos, Barra do Piraí, Resende. Uhum. Vocês têm que se cobrar. Na verdade, a responsabilidade hoje, ela transcende essa questão da cidade, né? É isso. Então, assim, tem que se cobrar o prefeito da tua cidade. É isso. O Brasil é municipalista. Sim. Quem resolve, eu estou no estado, estou resolvendo no estado, tá? Sim. E as minhas unidades são aqui na capital. Infelizmente, a Suderj não está em todo o estado do Rio de Janeiro, mas eu estou me colocando à disposição de você de qualquer cidade, se quiser visitar a Suderj para entender como a gente fez isso, para você repetir, já que é um caso de sucesso, replica aí na sua cidade e cobra do prefeito. Gente,
Eu estou na política, sou político. Hoje sou um pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro. Nunca pensei em ser candidato a nada. Mas se eu não entrar no sistema, o sistema não vai mudar. Mas se eu estou entrando, Flanco, é para ser cobrado, cara. Eu estou deixando de ser pago por uma pessoa para resolver a dor dela e agora eu estou sendo pago por uma multidão. Ou seja, eu vou ser cobrado por mais gente, mas o Brasil é o contrário. Ele acha que político é quase um semideus, um rei, alguém que merece ser idolatrado ou bater palma. Tem uns memes aí de prefeito, né? Fala mal do meu prefeito, não. Sim. Isso existe nas cidades. Teu prefeito não é teu amigo, é teu funcionário. O vereador não é teu amigo, é teu funcionário. Cobra dele. Cobra. E se você tem dificuldade no serviço público, o Estado pode fazer o serviço particular ajudá-lo. As iniciativas público-privadas que você começou aqui no meio da nossa conversa, o Estado não dá para fazer tudo, mas dá para chegar para a rede de academia e falar assim, olha, eu não tenho conta, não tenho como fazer essa inclusão, mas você quer rede de academia que eu te dê um profissional ou eu ensine seus profissionais a serem inclusivos? A Anne certamente e o Felipe vão ser absorvidos se ela for para o mercado privado com essa iniciativa do governo ou da sua prefeitura local. Na verdade, pode ser até uma, como é que se fala, uma iniciativa totalmente privada, porque você está falando isso com uma visão empreendedora. Se uma empresa hoje começar, o cara abrir um CNPJ e oferecer esse serviço, qual o empresário que não quer mais cliente, que não quer... Porque a verdade é essa. Se você colocar a tua empresa como uma empresa referência, por exemplo, como uma academia, como você falou, não, minha academia é a única aqui do bairro que tem a capacitação de receber uma pessoa autista, pessoa vai a família inteira, Flanco. Vai a pessoa autista, porque ela pode estar em qualquer lugar, mas o irmão vai falar assim, eu vou malhar lá também, meu irmão. Sim, Pô, sim. O tio, os amigos vão falar, eu vou pra lá porque lá é inclusivo. Sim. Então, mas o inclusivo tem que ser inclusivo mesmo. De verdade. Porque daqui a pouco vira um marketing do inclusivo e ninguém é inclusivo, né? Então, eu vou trazer outra pergunta aqui para o doutor Renato de Paula, que está aqui com a gente, ao vivo, pelo Papo Flanco. Vamos lá. Boa tarde, quem fala é o Leonardo, sou estudante de psicologia. Eu sempre me interessei nessa área de neurociência. Eu gostaria de perguntar ao doutor Renato se ele acha que essa área de neurociência ela vai crescer, vai se expandir aqui no Brasil, se ele acha que vale a pena para mim, como estudante de psicologia, investir meu tempo e dinheiro estudando essa área, né? Obrigado ao Papo Flanco pela oportunidade de ter essa dúvida esclarecida. Uma boa tarde. É isso aí. Muito bom. Olha, eu não peguei o nome dele, mas sei que é estudante de psicologia. Leonardo, o cérebro é o órgão que mais se estuda a respeito e menos se sabe como funciona. Fique certo que ainda há muito a se investigar em neurociência, em neurologia. Você, como estudante de psicologia, investe, filho, porque a saúde mental, que hoje já estamos falando para a sociedade mais ansiosa das galáxias, não há povo na Terra mais ansioso que o brasileiro. É o povo que mais se automedica com remédios para ansiedade. Nós perdemos, tá? Éramos o primeiro em depressão. Os Estados Unidos passou a gente, agora a gente é o primeiro em ansiedade. Não há o que comemorar. E eu terei, uma vez podendo ser um legislador da cidade, projetos que incluam você, terapeutas, psicólogos, como um agente de primeiro contato em todo lugar. Você vai numa UPA 24 horas e vai ter lá alguém da terapia, da psicologia para atender esse cara. Porque ele vai chegar falando assim, eu tô infartando, ai, olha meu braço. Aconteceu isso contigo já? Chegar no hospital, achar que tá infartando, o cara falar que não? Já, meu irmão. Dá até raiva na gente, né, meu irmão? Fala, pô, eu tô infartando, o cara. Não tá, meu irmão. Não tem nada. Não tem nada. Mas, olha, amanhã de manhã ou agora tem um plantão de um psicólogo, vai conversar com ele. Esse cara tem que ser um profissional de primeiro contato. Nas grandes cidades do mundo é assim. Você já vai ser encaminhado direto, você não precisa voltar aqui.
e fazer quem tá infartando mesmo talvez morrer porque não tinha espaço. Porque ocupou na Ocupou. hora, né? Então, neurociência vai te deixar muito feliz. E fica tranquilo que o Brasil vai voltar, porque os Estados Unidos ocupou o primeiro lugar porque eles estão mais tempo com Biden do que a gente com Lula. E fica tranquilo que a gente vai voltar em primeiro lugar de depressão. Muito bom. Entendeu? Vai voltar, fica tranquilo. Então, a minha esposa, na verdade, terça-feira eu recebo uma psicóloga aqui. Bom. Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre narcisismo. Eita. 100% papo sobre narcisismo. Eu ia fazer, né, uma coisa que não tem nada a ver, eu ia começar a fazer a faculdade agora de... Eu sempre esqueço, meu Deus, Psicologia, não, psicopedagogia. E tem outro, psicanalista. Psicanalista. Aí eu ia fazer psicanalista e minha esposa também psicanalista, né? Aí eu mudei de última hora, me formo esse ano em gestão pública, mas aí eu mudei de última hora, estou fazendo o jornalismo, porque eu estou há quase 20 anos no jornalismo, mas nunca fiz faculdade. Muito aí bom agora eu comecei a fazer a faculdade. Não para de estudar não, meu irmão. E aí a minha esposa está continuando lá na psicanalista, né? Eu sempre esqueço isso daí. Cara... Vou te falar, não tem como. Vai, psicologia, psicanalista, tudo vai... É o que vai dar dinheiro. Tem vários profissionais... Se souber trabalhar. Até o jornalista, cuidado, vai ser substituído pela inteligência artificial. Psicanalista não vai. Terapeutas, psicólogos não irão. Sim. Não, o jornalista... Deixa eu porque eu tomo cuidado, eu gosto de falar um monte de besteira, mas aí eu vou e tal. Jornalista, irmão, aí tem ali, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a fazer fotojornalismo. E aí eu comecei fazendo um fotojornalismo, foto aqui e tal, depois eu fui para cinegrafista. E aí, dentro disso, eu fui para jornalista de zona de conflito. Eu cobri por 4 anos operação policial, direto, todo dia. Então, o BOP, choque. Jesus. E aí, depois disso, eu saí e fui pro marketing. E desse período todo, eu vou te falar, hoje, claro, as redes sociais estão aí e tal, não sei o quê, mas só jornalista com diploma que faz merda. Os jornalistas sem diploma, meu irmão, vou te falar. Estão ali mandando bem. Os com diploma tá aí falando um monte de besteira, um monte de merda. Bom, entendeu? Então não tem... o jornalista tá com diploma na televisão, aplaudindo aí, fazendo militância descaradamente. Então, ou seja, não traz coisa nenhuma. Só que como agora, qual é o meu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é... Eu vou abrir mão de fazer 100% marketing político, como eu venho fazendo, e vou seguir 100% no jornalismo. Excelente. Direto. Então eu vou pegar aí umas denúncias e tal, igual agora que a gente está entrando nessa denúncia da OAB. Então, ou seja, a gente vai lutar com uns cachorros grandes aí que a gente vai precisar... Eu vou pegar, vou tirar o diploma, não tem problema, mas não é ainda exigido você ter o diploma para exercer a profissão, pelo menos por enquanto. Mas parabéns pelo belo exemplo de continuar se capacitando. Crucial. Não, na verdade, eu nunca gostei de estudar muito, não. Mas como eu tenho TDAH, que eu me autodiagnostiquei, eu meto o hiperfoco naquilo que eu... É isso. E vou fazer. Agora eu estou estudando. Eu não gosto de estudar, não, mas agora eu estou estudando direto. Nós estamos caminhando para o final, mas antes do final... prazer. Antes do final... Bateu uma fome? Bateu, o papo rendeu. Tá cheirando o negócio aqui. Caraca, aí vocês em casa não sabem o que estamos passando. Aqui, ó, deixa eu trazer, tem um presente aqui, ó. Olha só, um presente que chegou aqui. Que isso, rapaz. Deixa eu trazer o restante, olha... Nós recebemos a primeira vez aqui a Taurus quando o deputado Alan Lopes estava aqui. O deputado acabou com o hambúrguer em 2 minutos e meio, 3 minutos. Vou bater o recorde. Vou te falar, quando eu estava ali apresentando a Taurus, voltei para cá, o deputado já tinha acabado. Aí, semana passada, a Taurus caprichou, mandou 5 trios para cá. Eita, rapaz, todo mundo aqui se esbaldou.
Aí o Joma que comeu aqui também, mas aí hoje eu vou tomar a liberdade de comer junto com o senhor. Vamos, por favor, Vamos lá, com você. Vamos abrir. Olha, Taurus, uma arma contra a fome. É isso aí. Pode aqui, ó. Vamos lá. Que isso. Será que veio um desses sem salada? Porque veio. Então depois aqui... Pode tirar daqui de dentro? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Aí, Taurus. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Olha, o assunto rendeu que foi uma beleza. Eu, por mim, eu ficava aqui mais 2 horas ainda vem o molhinho. Vem um molho aqui, ó. Tem molho aqui. Meu Deus. Tamires, minha esposa, vai ver isso aqui. Mas fala, amor, você não tava de dieta. Não, o problema não é dieta, não. A briga dela é porque ela não tá comendo comigo agora, entendeu? Tá tudo o quê? Ó. Ah, tudo sem salada? Pode falar, mulher. Melhor ainda. Olha aqui. Tá travada aí. Que delícia. Taurus, obrigado. Isso aqui é bagunça. Virou bagunça agora. Não conhecia, Taurus. Agora pode pedir, ó. Agora... Você que tá... Ó, o pessoal tá aqui no Recreio na Barra. Pediu lá. Na Barra, vambora. Ah, é a batatinha aí, ó. Deixa eu ver se vem quentinha. Veio quentinha. Ó. Você que é Recreio Itaguaí Barra da Tijuca. Chama lá a Taurus. A Taurus tá aqui, ó. É Taurus.hamburgueria. Me lembra aí? Me lembra aí, Taurus.hamburgueria, que vocês tiraram o saco daqui. Eu tenho TDAH, não lembro mais. Então, Taurus.hamburgueria. Segue aí, @Taurus.hamburgueria. Tá, é isso aqui, Taurus.hamburgueria. Então, ó, vai lá, segue. Você que é da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Itaguaí, sabe o que você vai fazer? Só para que você chamar lá hoje, a gente vai estar um cupom 15% off hoje. Não combinei isso com eles, não. Eles vão se virar lá e vão te atender, entendeu? Não combinei nada. Então, mas você liga para lá ou pede pelo iFood, alguma coisa desse tipo, manda mensagem no direct. Hoje tem 15% de desconto na Taurus. Fala que viu aqui no Papo Flanco, junto com o Renato. Vamos lá, ó, pode meter bronca, escolhe. É tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa? Então, ó, tudo a mesma coisa aqui. Vem um pra cá. Vamos embora comer esse Taurus aqui. Aproveita, ó. Não é igual aquele comercial de mercado que fala de chocolate e os atores nem mordem, tá? A gente vai morder aqui mesmo. Não, vamos comer. E o Dr. Renato é um bom garoto propaganda, hein? Então, pode ficar... Hoje, a Taurus vai arrebentar lá. Taurus, vou te mandar meu endereço. Pra você pagar essa propaganda que eu tô fazendo aqui. O jabá. Jabá foi bom. Olha que bacon lindo. A gente esqueceu da Coca-Cola. Aí. Aqui, ó. Coca-Cola aqui, ó. Coca-Cola. Você super saudável. Você é daqueles da hipocrisia ou não? Por quê? Que come um hambúrguer com 10 bacon e fala, eu quero Coca zero. Não. Por isso que eu pedi até pra tirar a salada. Um tempo atrás eu fui no centro de Campo Grande, fui comer aquele churrasco grego. Aí churrasco grego, cheio de gordura, tudo pegando. Aí o cara perguntou, você quer salada? Eu, pra quê se eu tô comendo isso daqui? Eu vou comer salada pra quê? Pra diminuir vamos botar, pra diminuir o remorso? Não, peço hambúrguer, eu peço sem salada. Se você quiser com salada, eles mandam lá. Mas acabou que eles mandaram hoje tudo sem salada. O programa aqui é super saudável. Eu acho que eu tô fazendo uma besteira aqui com o Dr. Renato. Daqui a pouco a esposa do Dr. Renato vai mandar mensagem aqui, porque é um absurdo. Eu já falei pra ele que eu pago a academia sem ir e agora ofereço hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Não, eu aceito de bom grado e tá gostoso mesmo, fresco mesmo. Que bom que ainda não tem tecnologia para você sentir esse cheiro em casa, senão você ia ficar aí no trabalho chateado que não tá com a Taurus perto da sua boca. Manda ver. Fica ligado aí, vai mandando pergunta, vai fazendo um programa aí pra gente que a gente vai acabar aqui de comer. Eu prometo que eu vou... Como é que se fala? Prometo que eu não vou comer o hambúrguer todo, porque senão daqui a pouco eu vou comer daqui a pouco nos bastidores quando acabar. Mas eu não vou ficar aqui falando de boca cheia na frente do meu convidado. Olha só. E amanhã ele vai malhar. É fato que ele está se comprometendo aqui na minha frente e vai postar no stories dele amanhã ele na academia. De manhã, só seguir o Flanco que ele vai postar e vai falar, doutor Renato, eu vim, hein?
Tá bom? Amanhã, hein? Beleza? Vamos orar. vamos orar. Ó, Taurus Hamburgueria, obrigado, Taurus, de novo, pela parceria. Doutor, fica à vontade. Vamos comer daqui a vamos pouco. comer, vamos encerrar o programa que a gente precisa comer. Eu trouxe o doutor aqui para não passar fome aqui, né? Vamos comer e tal, ficar à vontade. Obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Foi excelente, velho. Excelente. Muito Ficou melhor muito do que eu bom. O esperava. assunto rendeu tanto que por mim, eu ficava Muito bom. direto aqui. Mas eu sou desocupado, doutor não. Então, eu preciso liberar o doutor Renato, porque ele tem muita coisa para fazer ainda hoje. E foi muito bom mesmo, muito bom o nosso assunto aqui. Sobre autismo, inclusão social, sobre saúde mental também, respondendo a pergunta do pessoal. Segue lá, Renato... Renato de Paula RJ. Renato de Paula RJ no Instagram e Suderge.informa. Suderge.informa. Foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer dividir o pouco que a gente aprendeu com a vida e aprender mais com vocês. E eu quero estar próximo. Quando a gente falou que a minha formação me permitiu avaliar dores, hoje eu quero avaliar as dores da cidade. Você de Campo Grande, Paciência, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, que tem dores aí, que às vezes não são mais dores físicas, mas são problemas, né, da sua cidade. Entre em contato comigo, Renato de Paula RJ, tudo junto, que eu vou aí chegar perto de você e tentar entender que dor é essa, para que a gente possa tentar solucionar. Isso aí, o doutor Renato tem uma equipe super especial. Verdade. Vou te falar, não é porque eu tô na tua frente não, mas quando a gente vai, eu ando muito em secretarias, faço muitas reportagens e tal, hoje mais reportagens ainda. Eu nunca vi uma equipe tão como é que se fala? Receptiva. Maneiro, que bom. Muito uma equipe muito boa. Eu cheguei lá no Maracanã, teu chefe de gabinete lá, pô, super gente boa. Serginho, gente boa. É difícil tu encontrar um chefe de gabinete gente boa, né? Geralmente chefe de gabinete é a imagem do cão. Né? É o pronto pra dizer não. Mas é Serginho? Serginho. Pô, Serginho, pô, grande abraço, Serginho. Pô, foi muito solícito, me atende pelo Zap também. Foi muito gente boa. Tua equipe lá, pô, pareceu ser uma equipe redonda, deu pra ver que o pessoal tá lá realmente por amor. Porque você conversa com funcionário público, com pessoas que estão ali no dia a dia, é difícil você, como é que se fala, tá num dia a dia ali. Geralmente os presidentes das instituições, secretários, estão ali vivendo a rotina deles, normalmente, mas é difícil você ver alguém realmente botando o coração. É mais profissional, né? Bom. E aí, ali eu pude perceber que você realmente leva o teu dia a dia com o coração. É o nosso perfil, irmão. Que bom. E tal. E grande abraço. Tomara que você seja... muito sucesso na tua caminhada aí. Obrigado. Agora fora da Suderge, né? Caminhando para os novos projetos. Posso perguntar? Não posso perguntar? Pode, claro que pode. Por que acontece? Eu, sem querer, recebo algumas pessoas aqui que eu descubro no programa que é pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Você eu já imaginava. Mas aí eu tô perguntando agora, você vem pré-candidato a vereador no Rio? Esse neurocientista, esse fisioterapeuta, esse ex-presidente da Suderge vai emprestar o nome para ser candidato a vereador na cidade, que só pode ser maravilhosa se for inclusiva, se for para mais gente. Eu acho que a gente tem que ter pessoas capacitadas na Câmara dos Vereadores. Eu acho que eu posso ser esse quadro e se eu te representar, Flanco, eu já vou conquistando. E nunca fui candidato, nunca me envolvi com política partidária, mas também não sou leigo. Eu sei que as grandes mudanças virão da política e dos bons políticos. Então, eu espero conquistar corações e mentes para a gente conseguir chegar lá em outubro, mostrando que somos capazes de transformar o Rio de Janeiro, como eu disse,
Eu sou filho da esperança. E eu tenho esperança dessa cidade ser realmente maravilhosa. É isso aí. Então, ó, mais uma vez, obrigado, Renato, pela tua presença. Pessoal que está acompanhando aí. O Renato já é o quê? Eu acho que é o 3º ou 4º pré-candidato, sem querer, que eu recebo aqui. E sem pergunta armada, hein? A gente não falou nada do que ia conversar aqui. Não, e eu tô tentando, já é o 9º episódio, eu tô tentando estudar todo entrevistado que vem aqui para fazer as perguntas, até hoje eu não consegui estudar. Então eu faço as perguntas realmente do que vai surgindo na conversa. Então, ó, sucesso na tua caminhada aí, tomara que dê certo, assim, é um projeto, é um caminho muito bom, o pessoal merece ter uma representação do teu porte lá, e tomara que dê muito sucesso isso daí, esse projeto. E vamos na semana que vem, na terça-feira que vem, receber a Mônica Borges, psicóloga, e vai falar sobre narcisismo. Sexta-feira que vem agora, talvez tenha podcast novamente, a gente vai conversar. E eu tô para fazer uma matéria agora exclusiva de hoje para amanhã, e eu peço para que você não perca, porque nós vamos fazer uma matéria, Renato, sobre a OAB do Rio de Janeiro. A OAB do Rio de Janeiro está passando por alguns momentos de turbulência ideológica, turbulência que sofreu ali uma retirada em massa da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Então, tá saindo nos jornais e a gente vai tentar entrar nesse assunto com exclusividade e trazer de hoje para amanhã essa matéria para você. Obrigado vocês que ficaram comigo até agora, até esse momento, ao vivo. Manda mensagem para o Renato, eu também estou à disposição de você também que faz parte dessa causa, você que tem a sua família, você que está com alguma dificuldade nessas cidades que a gente falou, pode contar com o Papo Flanco, a gente vai lá, vamos cobrar, vamos chegar junto, e qualquer coisa eu peço socorro ao Renato aqui para ele também ir com a gente, e vamos junto, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima, 9º episódio completado com sucesso, valeu, Taurus, obrigado, gente, até a próxima.